Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar aqui um pouco a API de persistência do Java, que a função dele é gerenciar conexões com o banco de dados. Bom, para isso eu vou utilizar aqui o banco de dados JavaDB, que está inicializando esse servidor, que já tem utilitário aqui no NetBeans que eu consigo inicializar a conexão com ele e mexer com esse banco de dados. Bom, vou conectar aqui no banco de dados, depois que ele já inicializou. Eu consigo ver aqui que tem umas tabelas prontas, que esse banco de dados é para teste. E ele já tem umas tabelas prontas, mas eu posso criar outras aqui, seleciono o botão direito, venho aqui em executar comando. Bom, aqui já tem aqui uns scripts prontos, que eu vou aproveitar e colar. Praticamente, esses scripts eles são uma forma de relacionamento de um vendedor para muitas vendas, um produto para muitas vendas. Vou copiar isso aqui lá para a área lá de execução, e rodar lá. Só lembrando que os comandos de criação de tabelas são específicos para banco de dados. Ou seja, então cada banco de dados tem o seu. Eu venho aqui, executo a criação. Aparece para mim a mensagem que as tabelas foram criadas. E já fiz a estrutura básica do meu aplicativo. Agora é fazer a criação do projeto propriamente dito. Eu vim aqui na parte, novo projeto. Eu vou escolher essa estrutura que é um Java EE, que é uma aplicação do tipo Enterprise Application, que é uma conexão de um bin de sessão e um cliente web. Crio aqui um nome para o projeto que eu quero utilizar. Bom, como eu estou mostrando aqui uma execução de um projeto em MVC, eu vou colocar aqui o nome de JPA 3 camadas JB. Aqui na configuração do servidor eu vou optar o que ele meu filme sugere, que é o Glassfish com o servidor de aplicações. Um perfil do Java Web que é o 7. Finalizo o projeto. O NetBeans ele vai criar para mim um projeto em 3 camadas, com a configuração que eu utilizei. O EJB ele é sempre indicado ficar nas camadas do servidor, sempre para centralizar as operações, ou seja, ele vai ficar no model, que é no lugar da camada de dados. Eu vim aqui e vou criar um novo pacote Java. Nesse pacote Java, eu vou colocar ele como mvc.model.entidades, que é onde eu vou colocar todas as minhas classes de entidades. Porque lembrando que uma classe de entidade ela serve para mapear para a API de persistência como é que é a configuração das tabelas que estão lá no banco de dados, Aí depois vim aqui e vou criar um novo pacote Java. Pronto, aqui vou aproveitar aqui o mvc.model e eu vou criar um diretório chamado bins de sessão, que é onde vão ficar as classes que controlam a execução da JPA, ou seja, as classes vão ter os tratamentos de erros, como insert, delete, update e tudo mais. Fiquei com a estruturazinha aqui pronta e agora posso começar a configurar a API de persistência no meu projeto. Bom, para usar a API de persistência, a primeira coisa que tem que fazer é configurar uma unidade de persistência, que é quem liga meu aplicativo ao banco de dados. Eu venho aqui no projeto, venho crio persistência, configuro a unidade de persistência. E aí lembrando, o meu aplicativo, em vez de ter uma string de conexão com o banco de dados, ele vai ter referência sempre no nome de uma unidade de persistência, que é conectado com a origem de dados. A origem de dados é a conexão do servidor com o endereço IP do servidor. Então aqui no caso, ele deixa sempre a opção, eu vou deixar a opção marcada ao criar, e deixa desmarcado as outras duas. A opção criar ele indica para a API de persistência que toda vez que o aplicativo foi inicializado, instalado na verdade no servidor, que as tabelas têm que ser criadas de acordo com as classes de entidades que estão mapeadas. Ele me apresenta aqui a configuração, padrão que a gente utiliza. Se você for olhar, na verdade é só um arquivo XML, com algumas configurações sobre a comunicação com o banco de dados, e assim é que ele mantém as referências com o servidor. Agora, é preciso criar a conexão às classes de entidade. Venho aqui em novo, outros, volto lá de novo em persistência, criar classe de entidade a partir do banco de dados. Eu vou utilizar aqui o próximo, e ele já me lista aqui as tabelas. Ao clicar em venda, ele já puxou as 3 tabelas, porque a API de persistência já percebeu a ligação entre elas através da chave primária. Bom, como já está aqui a conexão, venho aqui em criar em próximo, já está apontando para o diretório entidades, e ele vai para mim aqui fazer a criação desse código-fonte já dessas classes aí. Clicando aqui no projeto, já vejo que elas foram criadas. Essa velocidade de tempo de criação depende da capacidade de processamento das máquinas que estão sendo utilizadas. E eu só vou ajustar aqui. Eu vou criar aqui um caso. Dentro de produto e vendedor, uns construtores adicionais para receber o ID
e o nome de um produto e do vendedor. Vou aqui fazer a criação dos construtores, que são independentes. E na classe venda, eu vou fazer um construtor geral para todo mundo. Estou utilizando aqui uns atalhos aqui do NetBeans para acelerar o processo, né? Deixo lá para criar as classes. Vamos lá, deixar aqui o construtor. Deixo aqui os 4 padrões. Criar aqui um novo construtor aqui sem o ID, que é no caso quando for criar uma nova venda, porque o ID vai ser gerado automaticamente. E o que eu estou fazendo aqui é só preparando os construtores para usos posteriores, ok? E vamos finalizar aqui agora no vendedor. Agora talvez não fique tão claro, mas depois mais para frente fique o... Talvez você note como isso aqui vai facilitar um pouquinho. Tá ok? Bom, fiz aqui os ajustes que eu precisava, né? E agora eu posso criar os bins de controle da classe. Então eu venho na JPA. Venho lá novamente novo, outros, persistência, bin de controle para a classe de entidade. Marco as classes de entidade para as quais quero criar. Eu vou indicar que eles vão ficar lá dentro daquele diretório do bins. E aqui tem os meus bins de sessão prontos. Você pode notar que aqui nas classes aqui dos bins de controle, que ele tem o nome da unidade de persistência em todos eles. Que é através disso que ele vai fazer a ligação com a unidade de persistência configurada no aplicativo. Ok? Então assim eu tenho aqui a parte já pronta do banco de dados, né? Eu vou criar com o aplicativo web. Venho aqui no projeto web, vou na página aqui do index e vou colocar aqui uns índices. Coloquei aqui o acelerado para não ocupar muito o tempo, né? Mas esse aqui é o código-fonte final. Coloquei o índice para uma lista de vendedores e para um cadastro de vendedor. Agora fazer esses links funcionarem, né? Eu venho aqui nas páginas web, eu vou copiar aqui o nome da página para evitar erro de digitação. E venho e vou criar aqui um novo formulário HTML com aquele nome que eu copiei. Fiz aqui coloquei aqui o cadastro de vendedor, né? Finalizar. Esse tipo de operação ele evita você ter erros do tipo 404, que são os links não são encontrados. Bom, para acelerar o processo, coloquei aqui a edição acelerada. E esse aqui é o formulário que eu vou criar. O mais importante aqui é o Form Action, que vai apontar o servlet, que vai fazer o cadastramento, né? Então eu vou copiar esse cara. Vou vir aqui na minha página de código-fonte e criar um novo servlet. Colo aqui o nome copiado. E é aquilo assim, isso que eu estou fazendo isso aqui é só para sempre evitar erros de link inexistente, que acontece bastante quando a gente tem que criar os nomes. O pacote, eu vou colocar aqui o MVC Controller, né, que ele veio aqui os servlets. Eles funcionam sempre dentro da camada controller, foram projetados para isso. E as páginas web vão ficar minha camada view. Está aqui o código-fonte do servlet. E o que tem que fazer? Para poder utilizar o JB, eu tenho que colocar aqui o endereçamento dele através dessa tagzinha aqui do @jb. Declaro private vendedor facade, que é o nome dele. Cria aqui um objeto chamado vendFacade. O NetBeans está me dando aqui uns errinhos, eu vou colocar aqui que é a correção da importação. Que ele vai adicionar essas classes ao projeto já automaticamente, né, fazer a ligação delas com o projeto. E agora eu vou codificar o restante do código-fonte. Aqui no vendedor, na hora que ele deve dar esse erro, é só sempre fazer a adição de importação. Aqui ele pediu... Aqui no caso, na hora que eu adicionar o vendedor, ele está reclamando de um erro que fala que não consegue encontrar. Eu vou utilizar essa opção aqui do cadastrar o construtor. Aí vou lá de novo no bin do servlet. Eu cliquei aqui 2 vezes, né? Então ele criou 2 vezes. Eu vou apagar uma delas, do construtor. E vou alterar esse código-fonte aqui para manter a ligação com o nome. Coloco dis.nome igual parâmetro nome que é enviado. Isso aqui eu tinha esquecido de fazer na primeira vez, né? Agora tá ok. Eu já somo aqui o erro do servlet, né? E continuo com o resto da codificação. Essa é a codificação que eu tenho, né? Ou seja, dentro aqui do process request, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se vou pegar o nome que foi digitado lá no formulário,
Eu vou criar um objeto do tipo vendedor. Vou passar chamar o vendedor facade para fazer a criação desse objeto que foi verificado. Depois vou fazer a verificação se o ID desse usuário, desse vendedor, tá diferente de nulo. Se estiver diferente de nulo, vou fazer uma mensagem falando que o cara foi criado. E se não for diferente de nulo, vou apontar para uma página de erro. E aí no final, eu vou criar uma variável de ambiente chamada mensagem, que vai ser montado de acordo com o resultado do if, e vai fazer um redirecionamento para a página de resposta no servidor para mostrar o resultado da operação, falando que o cara ou foi criado ou que ele teve um erro na criação dele. Bom, feito isso, só relembrando aqui do endereçamento do JB, né? Agora o próximo passo é criar a página de resultado. Para isso que eu faço, vou vir aqui, copiar o nome aqui que eu tinha dado aqui, né, que é o resultado.jsp. Eu vou aqui na página web, crio uma nova página, o novo JSP. Colo lá o nome que eu tinha definido. Mando aqui finalizar. E faço aqui, escrevi aqui o código-fonte dele. Aqui o que é importante, dentro aqui da tag H1, eu coloquei lá aquela variável, a mensagem, né, que está cercada pelo dólar entre chaves, que ele vai ler uma variável de sessão criada com aquele nome de mensagem. E tem que ser exatamente configurado desse jeito. Não pode ter espaço em branco, nem outro tipo de caractere. Caso contrário, ele vai achar que isso é um conteúdo HTML para ser mostrado para o usuário desse jeito. Tá legal? Usando essa variável de sessão, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir na página tudo que o servlet quiser. O que ele configurou lá, para escrever aqui na página e mostrando. E depois, embaixo, eu criei dois links. Um que é para fazer a criação, ou seja, para voltar para a criação de um novo vendedor. E uma chamada geral para um servlet que vai fazer a listagem de todos os vendedores que foram cadastrados no banco de dados. Bom, e com isso já posso testar meu aplicativo, né? Então eu venho aqui no projeto web, no nome dele. Uso aqui a opção limpar e construir. Venho aqui depois dentro aqui do coisa JB. Peço também limpar e construir. Se aparece a mensagem aqui de configuração, pode colocar construir assim mesmo. Bom, depois eu clico aqui, faço o mesmo aqui no limpar e construir aqui no projeto aqui no Enterprise Application, né? Que é só a compilação. Depois vem aqui de novo, botão direito e faço a implantação, que ele vai instalar isso no servidor. Vem aqui, já tem aqui a mensagem. E depois posso fazer executar os testes. Bom, aqui no caso, vou fazer uns testes, vou criar alguns vendedores aqui, para fazer o teste. Coloco lá o Josias, cadastrar o Josias. Aparece aquele cadastrado com ID 1. Ah, lembrei que o novo vendedor, o link está errado. Esqueci, fiz uma cópia. Então, depois eu ajusto isso aí. Enquanto isso, vou cadastrar outros vendedores, vai aparecer o ID como 3. 1, 2, 3. Deixa eu conferir aqui com o banco de dados. Eu vou escrever aqui na área que eu fiz a seleção, né? Vou escrever com o comando select asterisco from vendedor. Vamos ver o resultado que aparece. Executar aqui essa linha, manda executar a seleção. Deixa eu ajustar aqui, enviar e verificar aqui, vamos ver. Aparece aqui os 4 caras que eu criei. Ok? Então agora, eu posso trabalhar já com a listagem de todo mundo. Para listar todos os vendedores, eu tinha criado um link lá para fazer uma seleção através de um servlet na página principal. Bom, o que eu vou fazer agora, então vai ser mais ou menos o seguinte. Vou fechar aqui o projeto do JB, né? Vou vir aqui no projeto web e adicionar um novo servlet. Bom, deixa eu voltar aqui para pegar o nome que tinha colocado na página. Foi esse aqui que eu coloquei lá na página de resposta, né? Vou colocar aqui, trocar para listar todos os vendedores. E depois eu vou copiar aqui o link, o nome, para criar o servlet com esse nome.
Então vem aqui, criar um novo servlet, colo aqui o nome, se eu evito o erro de digitação, finalizar. Ele está aqui compilando o projeto, vamos lá. É que eu fiz mais ou menos na outra vez. Crio aqui de novo o EJB, corrijo as importações para adicionar a classe do Facade, e agora vou alterar aqui o código-fonte no Process Request. Bom, aqui coloquei aqui acelerado o vídeo para mostrar a digitação, né? A correção das importações, que no caso é do utilist, e as outras classes adicionais. Olhando aqui o código, o que acontece? Tem uma variável aqui que eu vou criar chamada vendedores, que é do tipo lista, que vai absorver todos os dados que foram lidos do banco de dados. Depois eu tenho uma variável, ela vai ser inicializada com valores do método findAll, que é dentro do vendedor Facade. E criado isso, eu vou utilizar dentro da variável de mensagem, vou copiar essa lista para lá, e depois vou fazer o envio da mensagem para a página que vai mostrar aquela lista. Esse envio eu faço através da variável de sessão criada com setAttribute. E aqui, só lembrando que eu faço o uso do Facade através do endereçamento do JB. Só mudar um negócio aqui no projeto, eu vou tirar aqui o implantar e salvar, desativar nos três. Porque senão cada vez a alteração que eu fizer, ele vai tentar fazer uma compilação e instalação no servidor. Isso pode ter depois alguns problemas. Bom, feito isso aqui, volto para a edição do servlet, né? Essa aqui é a página para onde estou direcionando. Vou copiar o nome dela e vou criar um JSP onde eu vou mostrar o resultado. Então vou lá, coloco JSP e colo o nome. Isso ele já vai montar para mim uma estrutura aqui de página, né, aqui do projeto, e vou alterar ela para montar a lista. Faz aqui o vídeo acelerado, né? Para fazer todas as alterações. Bom, nessa parte selecionada aqui, o que acontece? Eu tenho aqui a declaração de uma lista que vai ser lida a partir de uma variável lida na nossa variável de sessão, e eu faço verificação. Se o resultado dessa lista for menor que 1, eu vou colocar uma mensagem falando que não há vendedores cadastrados, e caso contrário, eu vou seguir para outra parte do processamento. E nessa parte aqui do código-fonte, o que ele verifica? Aqui tem o else, eu fiz a criação aqui de uma tabela, eu coloco lá onde vai ser colocado o nome, coloco duas colunas a mais em brancos, que eu não vou, no caso não quero o cabeçalho, né? Que seria o cabeçalho da tabela, e depois coloco. Dentro desse else, dentro da tag do table, eu coloco um for que vai fazer a criação de cada uma das linhas da tela. Aí eu faço o seguinte, um for, onde eu crio um objeto do vendedor, para cada objeto dentro da lista de vendedores, e aí ele monta. Enquanto essa lista tiver valores, ele vai criar uma tag tr com as seguintes colunas. A primeira vai aparecer o nome, e depois eu coloco para ele a exclusão dos vendedores, ponto, que seriam servlet, né? Passando o parâmetro ID, e a mesma coisa para listar o vendedor específico, para fazer a atualização dele posteriormente. E nos dois casos, eu coloco o nome do servlet, coloco a ponto de interrogação para indicar que vai ter um parâmetro ali, e depois coloco o ID, que é o nome do parâmetro, igual ao objeto v.getID, que é o valor lido do banco de dados. Bom, depois disso, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui uma quebra de linha e colocar uma tag href para colocar um link para a página de criação de novo vendedor. E aí eu vou copiar lá dos links, né, os nomes que eu já utilizei anteriormente para poder evitar um erro de digitação. Bom, agora, deixa eu clicar aqui no nome do projeto, né?
Vou fazer limpar e construir desse cara e fazer novamente os testes para verificar como é que estão as alterações. Então limpo e faço a limpeza e construção do projeto do web. Depois faço a mesma coisa no projeto corporativo. Dou aqui implantar de novo para atualizar o servidor com todas as alterações que eu fiz. Vejo que o projeto já foi implantado, agora executo ele e verifico o resultado das minhas modificações. Bom, aqui no teste fazer a seleção de todos os vendedores, deu esse erro HTTP500. Na verdade tem a ver com esse nome aqui que agora eu lembrei. Quando eu fiz o início do projeto, eu ia criar essa página no JCP, mas depois lembrei que eu fiz um servlet chamado listar todos os vendedores. Eu vou copiar esse nome do servlet, levar lá para o index, atualizar aqui no href porque eu preciso, né? E vou lá novamente fazer os testes de novo. Esse processo de implantar é legal para fazer o seguinte, para atualizar, fazer com que o browser limpe o cache do servidor e as suas atualizações sejam corrigidas. Por exemplo, agora que o listar todos os vendedores foi pego. Porque às vezes você corrige, eu cliquei errado, deixa eu listar todos os vendedores, está aqui a listagem geral. Deixa eu cadastrar aqui de novo, fazer alguns testes e cadastrar outros vendedores para ver como é que funciona a listagem. Bom, mas voltando ao caso ali da atualização do cache, o problema é que às vezes você mexe no parte HTML, corrige, mas não tem efeito. Aqui, por exemplo, mexi aquela alteração e está listando todo mundo. Então isso aí está ok. Se está listando todo mundo, quer dizer que agora eu posso partir para os próximos passos, que são tanto mexer com fazer a exclusão do vendedor e fazer a atualização dele, que eu tinha esquecido aqui, até descrevendo o conteúdo das colunas. Corrigindo aqui na página JSP, não, o que aparece. Apareceu excluir e atualizar. E aí já consigo. Deixa eu fazer agora o servlet do excluir vendedor. Vou lá copiar o nome e vou colá-lo. E pra gente o processo é quase o mesmo. Vou ter que novamente fazer a cópia, fazer a instanciação do EJB, né? Fazer o endereçamento aqui do @EJB mais o processo. E vou alterar aqui o código-fonte para fazer o término. Aqui o que eu faço? Simplesmente só vou pegar o ID na forma de inteiro, não tem que fazer essa conversão aqui do integer.parseInt, porque o que vem pelo formulário é sempre do tipo string. Então converto para inteiro, jogo numa variável chamada id, que também é do tipo inteiro. E aí depois o que eu faço? Eu chamo o facade, o vendedor facade, eu uso a opção dele chamada remove, e dentro dela faço a procura do objeto pelo vendedor facade.find o ID específico. Depois disso, jogo para uma página para atualização da lista dos vendedores para ver se ele foi excluído ou não. Feito isso, vou lá fazer novamente os testes, né? Sempre limpando e construindo e fazendo a implantação e fazer os testes. Bom, listar aqui todos os vendedores, montar a lista já com os links aparecendo, né? Clico em excluir e ele vai atualizando a lista. Conforme eu vou lá e cadastro um novo vendedor, espero que aquela lista seja atualizada. Apareceu lá quando o vendedor cadastrado com 6, listar todo mundo. Aparece ali o nosso amigo lá. Foi colocado e vou seguindo com os testes, fazendo mais uns. Fazer o cadastramento. Bom, aqui tenho todo. Vi que a exclusão está funcionando, né? Tá perfeito agora trabalhar com a questão da atualização. Bom, aqui é a mesma coisa que a dos outros. Eu volto ali na página para copiar o nome do servlet que eu coloquei. E vou criar esse servlet para listar um vendedor específico. Eu vou criar
criar ele a partir de onde está o nome copiado, vou lá. Criar novo servlet. Dou nome para ele. Primeira coisa que vou fazer é fazer o endereçamento do JB e depois colocar o resto do código fonte. Bom, então o que eu tenho no código? Bom, fiz o endereçamento do JB, né, que a gente tinha falado anteriormente em todos os outros casos. Depois disso, dentro do process request, eu crio uma variável chamada integer, chamada id, que é do tipo integer. E para preenchê-la, eu faço um parsing, utilizando o integer.parseInt para converter a string que vem do formulário HTML para um valor inteiro. Depois eu crio um objeto do tipo v, que é onde eu vou jogar todos os dados que vieram retornados do banco de dados. Aí eu utilizo o EJB do servidor vendedor facete e utilizo o método find e passo para ele o ID daquele método. Por último, o que eu vou acabar fazendo? Eu crio uma variável de sessão chamada vendedor, onde eu copio o resultado que veio do banco de dados e depois faço um redirecionamento para a página, que é onde vai ter o formulário de edição dos dados do vendedor. Então eu vou copiar esse nome aqui, seria a página JSP, né? Criar um novo arquivo do tipo JSP. Colo lá o nome. E aí eu faço a alteração no código-fonte para fazer o formulário. Bom, então o que eu tenho? Eu crio um objeto vendedor que que vai ser alimentado com aquele valor que vem do parâmetro, né? Através do método getAttribute do objeto request. E depois eu tenho o formulário web. A diferença dele para aquele onde nós fazemos o cadastro inicial é que o action ele vai apontar para um server chamado atualizar vendedor. E os input types eu vou preencher os valores com o valor que veio que foi passado pela variável de sessão. Então eu vou pegar o v.getNome, né, que será o objeto vendedor getNome dele. E na hora do ID, que vai ser um tipo escondido, que o usuário não vai poder editar esse valor, vai ser um v.getID. O campo value do formulário vai ficar mexido com esse nome. No caso do nome, o que o usuário digitar vai ser alterado. Aí depois coloco o botão submit e o botão atualizar, que vão chamar o server de atualizar vendedor. Então vamos lá, como não tem o servlet de atualizar vendedor, eu vou copiar aqui o nome para criar o servlet. E aí novamente, fazer o endereçamento do EJB e atualizar o método processRequest. Bom, então aqui lá, a declaração do EJB como variável global, né? E depois, entre o processRequest, a criação tem a recepção de um objeto tipo ID, um objeto ID do tipo inteiro, que ele é convertido pelo integer.parseInt de string para inteiro, né, já que relembrando do formulário, tudo vem sobre a forma de string. Tenho também a declaração de uma variável chamada nome, que é do tipo string, que é o nome que o usuário alterou, né, que é o único valor que ele pode alterar. E depois o que eu faço? Crio um objeto vendedor para fazer o find desse ID. Faço depois o setNome para atualizar o nome dele. E chamo o vendedor facade para atualizar na base de dados os dados que foram mexidos. Assim, em vez de ter que fazer escrever um comando update, ele já verifica já o objeto com as novas atualizações e já atualiza de acordo com o estado atual. E por último, ele faz um redirecionamento para o servlet, que é listar vendedores, que vai fazer a listagem global e atualizar a lista da página com os valores que estão lá determinados.
Uhum. Bom, como essas páginas estão prontas, agora eu faço chamar o limpar e construir pro projeto web e depois limpar e construir e implantar do projeto Enterprise. E sempre lembrando que isso é para atualizar o cache do browser, para não ter problemas relacionados à informação desatualizada. E vou executar com os testes. Então aqui no teste, eu vou pedir para atualizar aqui o Antônio. Vou colocar aqui o Antônio Gaspar. Clique em atualizar. Ele voltou aqui para a página do formulário. Vejamos. Se eu voltar aqui no Servlet, na listagem geral, eu vejo que a lista foi atualizada. Então, provavelmente, na hora que eu fiz a atualização dos dados lá do Servlet, estou direcionando para o Servlet errado. Bom, aqui eu posso ver até pelo nome que eu coloquei aqui, que ele está chamando o Servlet listar vendedor igual ID. Coisa tá. Então, atualizar aqui, o Servlet atualizar está realmente apontando para o Servlet errado. Bom, a forma de verificar também se está errado ou não, eu venho aqui no projeto e faço um depurar. E faço um teste esperando aqui o servidor entrar no ar. Uhum. Bom, ele vai abrir aqui de novo a página para poder fazer o teste, né? Vou fazer uma coisinha aqui. Deixa eu fazer aqui parar o código. E aqui eu vou de novo fazer o teste. Faço o caminho lá para fazer toda a listagem dos vendedores. Até chegar na edição dele. Venho aqui novamente modificar o nome. Venho aqui, clico em atualizar. Ele para aqui e eu faço a execução do passo a passo. Esse botãozinho. Vejo o que foi mudado para Antônio. Eu vejo que o valor do objeto vai ser criado ainda. Ele foi preenchido com os valores que estão armazenados ainda lá no banco de dados, Antônio Gaspar, né? Agora trocou para Antônio, que foi o nome que colocou. E fazendo aqui fez a edição. E aqui eu verifico realmente que ele confirmo realmente que ele está acessando o servlet errado. Parar aqui o debug e fazer essa correçãozinha no código. O que eu quero chamar, na verdade, é esse servlet lista vendedores, copiar lá o listar vendedores, né, que ele faz a listagem de todos, e não listar vendedor, que é aquele, compilar tudo de novo e fazer os testes. Bom, depois de abrir a página, faço aqui a alteração, né, que eu estou para Antônio Marcos. Atualizar ele chama a forma correta. Ou seja, eu vim aqui para... Agora está funcionando depois que eu fiz a correção dos links. Tem aqui outro Marcos Fulano. Ele está atualizando os valores. Se eu cadastrar um novo, vamos lá, colocar lá o Aragão. Ele vai cadastrar o cara e atualizar ali, falar que foi atualizado. Atualiza a lista colocando o carinha ali. Se eu tiver que colocar aqui Aragonês, Sérgio Aragonês, ele também aparece. Ou seja, está funcionando. Aqui só tem uma adendo, uma explicaçãozinha. Aqui no caso tá aparecendo um erro de configuração, um erro aqui nos caracteres. Isso é depois um acerto no Glassfish. É só de configuração da codificação do caractere que tem que ser utilizado. Ele não deve estar aceitando o TF8, que é o formato que está no banco de dados, ok? Isso aí a gente depois resolve com exemplos simples. Terminando os demais exemplos, depois eu faço isso com vocês, ok? Abraços e até a próxima, pessoal.